Bom dia, irmão muçulmano. Eu assisti o vídeo e gostaria aqui de dar minha opinião, não opinião humana, opinião da palavra de Deus. Eu, como você, acredita no Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Claro, vocês crê que o filho de Abraão foi Ismael. Nós cremos em Isaac, que a Bíblia diz que é o Isaac que é o filho da promessa. Vocês têm Jesus como um profeta, abaixo de Maomé. E vocês têm Maomé como aquele consolador que Jesus disse que viria. Nós temos o Consolador como o Espírito Santo de Deus, aquele que mantém tudo no seu lugar, aquele que está aqui comigo, está aí com você em Porto Alegre, está em qualquer parte dessa terra, no trânsito, em tudo quanto é canto, guardando, esperando a data exata de ele ser tirado, como na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses diz, que é ele que segura, que detém o mal, mas do meio será tirado. Vocês não creem nisso, vocês creem em Maomé, mas para falar, diz a Bíblia, em Gálatas 1, capítulo 1 de Gálatas, versículo 8 diz, apóstolo Paulo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vem além do que já temos pregado, é anátema. Ou seja, vocês muçulmanos dizem que o Islã iniciou no ano 600 depois de Cristo, que o anjo Gabriel deu o Corão a Maomé. Eu tenho isso como anátema, porque o Evangelho já foi escrito, já foi enviado para a humanidade. A Bíblia, os 66 livros já foi escrito, não precisava de outro, mas infelizmente vem homens trazendo mensagem, revelações de anjos, de televisões, como Maomé, como José Smith, como Charles Russell, ou tantos outros que tiveram visões e escreveram livros. Mas a palavra é uma só, a Bíblia. Em 66 livros. A Bíblia Sagrada. Porque essa Bíblia, ela toda só tem uma mensagem: salvação, que é Jesus. O nome Jesus de Yeshua quer dizer Salvador. É como se fosse Josué, que vê também Salvador. O Josué foi um líder, foi tido como um salvador do povo. Assim Jesus também, o nome Jesus quer dizer Salvador. Então a Bíblia toda, a mensagem é Jesus, de Gênesis e Apocalipse. Porque em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascal. Em Levítico, é o nosso sumo sacerdote. Em Números, é a coluna de fogo e a nuvem de dia. Em Deuteronômio, é o profeta no meio do povo. Em Josué, é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, é o nosso profeta. Em 2 Samuel, é o nosso sacerdote. Em 1 Reis, é o rei sábio. Em 2 Reis, é o rei fiel. Em 1 Crônicas, é o grande monarca. Em 2 Crônicas, é o monarca que permanece. Em Esdras, é o grande escriba. Em Neemias, é o nosso restaurador. Em Esther, é o nosso escape da morte. Em Jó, é o nosso redentor que vive. Em Salmos, é o nosso pastor. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é a nossa vida completa. Em Cantares de Salomão, é o amado de nossa alma. Em Isaías, é o Messias prometido, ou seja, o ungido de Deus prometido.
que Deus prometeu e muitos não creem, a promessa lá no livro de Isaías era Jesus, o prometido, o Messias Salvador, o Redentor, que muitos, como vocês muçulmanos, não creem. Em Jeremias é o renovo da justiça. Em Lamentações é aquele que chora por nós. Em Ezequiel é o renovo principal. Em Daniel é o quarto homem da fornalha. Em Oséias é o marido fiel. Em Joel é o nosso batizador. Em Amós é o divino lavrador. Em Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas é o grande missionário. Em Miqueias, libertador divino. Em Naum é o juiz das nações. Em Abacuque é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias é o Senhor zeloso. Em Ageu é o desejado das nações. Em Zacarias é o renovo da justiça. Em Malaquias é o sol da justiça. Em Mateus é o rei dos judeus. Em Marcos é o servo de Deus. Em Lucas é o filho do homem. Em João é o filho de Deus. Em Atos é o Senhor ressurreto. Em Romanos é aquele que nos faz mais do que vencedores, mais do que vencedores. Em 1 Coríntios é o Senhor de nossas vidas. Em 2 Coríntios é o nosso conforto. Em Gálatas é o libertador do jugo da lei. Em Efésios é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses é o modelo de humildade. Em Colossenses é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses é aquele que vem arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo é o nosso modelo. Em Tito é o nosso exemplo. Em Filemon é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus é o nosso intercessor junto ao Pai. Em Tiago é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro é a pedra angular da nossa fé, ou seja, a pedra que muitos rejeitaram, a pedra da esquina, que foi rejeitado até pelos seus. Em 2 Pedro é a nossa força. Em 1 João é o nosso advogado junto ao Pai. Em 2 João é a verdade. Em 3 João é o caminho. Em Judas é o nosso protetor. E em Apocalipse, Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amado irmão muçulmano, Jesus te ama também. E Ele quer você. Ele quer entrar no teu coração e fazer morada, como Ele entrou no meu. Eu estudei várias religiões, até a sua religião já estudei. E eu não achei salvação no Islã. Eu só achei salvação em Jesus. Em nenhuma religião dessa terra há salvação. Somente em Jesus Cristo. Porque Satanás ele teve uma estratégia, trazendo mentiras. Mas a palavra de Deus diz em 1 João 3, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Satanás tem estratégias de engano, e está cegando muita gente. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que o Deus desse século cega. Mas quando o evangelho, o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, entra no teu coração, você abre seus olhos. Que o Senhor Deus possa abrir os seus olhos e te abençoar, você e toda a sua família. Que o mesmo sonho que você tem de ir para o paraíso eu também tenho. Mas só há um caminho, que é Jesus. A palavra diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo, somente por Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Não existe túmulo de Jesus. Agora de Maomé, de José Smith, de Charles Russell e tantos outros existe. De Mohamed, não sei mais quem existe. De Maria, de Paulo, de João.
Mas de Jesus não existe, ele está vivo. Em breve voltará para buscar o seu povo. E um dia estaremos no grande trono branco, eu e você. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. É Deus que vai nos julgar. Amém? Deus te abençoe. Creia em Jesus. Ele é o Messias prometido.